autoridade. Empresários estudam Davi, empresários estudam Salomão. Por quê? Porque o que estava na cabeça desses homens é fantástico. O que estava na cabeça desses homens é incrível. Você do YouTube que está nos acompanhando, eu tive um probleminha aqui agora na transmissão do YouTube, então o vídeo vai ficar em duas partes. E então eu queria que você parasse e atentasse isso aqui. Quando contemplo os teus céus, veja, ele estava olhando para o alto, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Olha aqui, preste atenção. A semana está começando. Preste atenção. Muita atenção. Em outras palavras, Davi, ele está dizendo o seguinte: debaixo dos céus, aqui nessa terra, o homem foi colocado para dominar. O que é que acontece quando ele diz, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus? O que acontece? Quando você assume uma postura forte, firme, diante das coisas que estão à sua volta, e você é insistente, e você é persistente, e você é perseverante, e você está ali, firme, dizendo, vai acontecer, e você coloca isso na sua cabeça, e você trabalha em função disso, uma série de situações irão acontecer tentando resistir. Porém, você foi feito um pouco menor do que Deus, nesse aspecto de domínio, de inteligência. Compreende? Não sei se está conseguindo chegar, por isso que talvez eu tenha que vir nesse salmo outras vezes para trazer essa reflexão, para trazer esse pensamento, para trazer essa ideia, essa visão que precisa estar em mim, precisa estar em você. Vamos tentar exemplificar isso dentro da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Jesus, ele estava caminhando e no meio do caminho ele encontrou uma figueira. O que aconteceu com aquela figueira? Ele olhou para ela e não tinha frutos. Quando ele olha para a figueira e não encontra frutos, ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ficaram admirados. Os discípulos ficaram ali observando, dizendo assim, ele falou com a figueira? Foram embora. No dia seguinte eles voltam e a figueira secou. Admirados, os discípulos perguntaram, como secou depressa a figueira? Tivemos um probleminha, caiu a conexão do Facebook. É só você parar e reconectar aí, porque a gente está ao vivo, tá? Acontece essas coisinhas quando a gente está ao vivo. Quando está falando de coisa forte, sempre acontece alguma coisa para tentar atrapalhar. Assim é na vida. Eu já disse para você que já tentaram barrar, tentaram impedir de todas as formas que a gente vê. E eu vou continuar, não vou parar. Então Jesus olhou para a figueira e disse, nunca mais nasça fruto de ti. Foram embora, quando voltaram, encontraram a figueira morta, seca pela raiz. E os discípulos admirados, Jesus disse assim, vocês viram o que foi feito com a figueira? Não só o que foi feito a figueira, mas tudo que você determinar, crendo, vai acontecer. É nesse pensamento que Davi entra aqui e diz, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste, deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Olha aqui, você já sai para trabalhar com pensamento, vai dar errado. Você às vezes já sai para trabalhar com pensamento, eu já tentei e não deu certo. Você já sai para trabalhar com pensamento muitas vezes de que
fizeram algo de ruim contra mim, fizeram uma bruxaria contra mim, fizeram uma maldade contra mim. Preste atenção, preste atenção. Determine. Determine. Querem escravizar o seu pensamento, querem dominar o seu pensamento, querem fazer com que você viva uma vida ali restrita. Quando Deus te fez para que você domine sobre a terra, nós vamos falar sobre isso essa semana. O que precisa ser entendido e que precisa ficar claro é que tudo há um processo de crescimento, um processo de aprendizado, um processo de desenvolvimento. Há um processo de plantar para poder colher. Há tudo um processo. Mas é preciso estar dentro de você. A fé te leva ou vai te levar a lugares que você nunca foi. Então, vamos fazer 3 coisas essa semana. E no final de semana você vai me contar o resultado. Eu quero saber o resultado disso. 3 coisas nós vamos fazer essa semana. Primeiro, vamos anotar tudo aquilo que trabalha tentando nos escravizar. Seja um pensamento, seja uma ideia, seja um conceito, seja uma filosofia, seja um trauma. Vamos anotar tudo isso. Eu quero que você já pare e reflita. Se você já tem ideia do que é, escreve aí, deixa aí nos comentários. O que me trava foi uma decepção amorosa. O que me trava, o que me bloqueia foi uma decepção no meu ambiente de trabalho. O que me trava foi, o que me bloqueia é uma situação espiritual vivida, uma decepção vivida, algo que eu vi de alguém que eu coloquei toda a minha confiança e essa pessoa me decepcionou, seja ela religiosa, líder religioso ou familiar, seja lá quem for. A sua cabeça, preste atenção, a sua cabeça, a sua mente é um campo de atração. Deus assim o fez. Deus fez você assim. Por isso que é a fé. Lembra que ele disse? Assim como eu pensei, sucederá, e como eu determinei, se efetuará. Isso é o pensamento de Deus. Isso é Deus falando. Mas trazendo para a gente esse pensamento. Porque logo Jó diz, o que eu mais temia me sobreveio. Então, a sua cabeça é um campo de atração. Eu quero que você guarde isso dentro de você. Por isso que a psicologia é fantástica em relação a isso. Por isso que durante séculos vem estudando a cabeça humana. Os grandes pensadores vêm estudando a cabeça humana. E sempre estão descobrindo novidade e não chegam a uma conclusão, não chegam a uma conclusão plausível muitas vezes. Então, é muito forte isso aqui para a gente desenvolver. Vamos escrever tudo e vamos combater um por um dos traumas, dos pensamentos, das travas. Escreva. Você tem coragem de escrever? Eu não tenho coragem de escrever. Então já vamos começar quebrando esse trauma aí, que é a falta de coragem de pôr para fora o que está te incomodando, o que está te prejudicando, o que está te matando. Tá certo? Vamos fazer isso? Já vamos começar escrevendo. Eu posso dizer para você que eu tenho quebrado muitos. Muitos. Não tenha dúvidas disso. E você vai ver que nós vamos chegar ao final dessa semana e vamos ter evoluído. Então começa aí. Se tem coragem de escrever, põe aqui nos comentários. Se você quiser também escrever no particular, no mensagem, pode mandar também, que nós vamos combater, vamos trabalhar e vamos falar sobre cada um deles, sem expor você, é claro. Por exemplo, meu trauma foi uma decepção amorosa que eu tive ainda na adolescência. Deixa eu dizer para você, para terminar. Uma certa feita eu conversava com uma senhora e ela tinha sérios problemas no seu casamento, mas sérios problemas no seu casamento. Sabe por quê? Vou dizer para você os sérios problemas que ela tinha no casamento. Porque um belo dia, quando bebê, quando criança, ela tinha por volta de 3 anos de idade, ela viu uma cena muito séria. Ela viu os pais dela tendo relação. Os pais dela acharam que ela estava dormindo no quarto e ela viu os pais dela tendo relação. Aquilo gerou um trauma nessa mulher que ela trouxe para a idade adulta. Na cabeça dela, um campo de atração.
Então, eu quero que você entenda exatamente isso que Davi falou, porque o Senhor, nosso Deus, como Ele é magnífico. Olha que Davi entendeu isso, como Deus é poderoso, como Deus é grandioso. Pois Deus expôs no céu a sua glória, e da boca de criança, de pequeninos de peito, Ele tira a força. Sabe por quê? Porque a criança é pura. Na criança não existe maldade, não existe malícia. Amanhã vamos voltar falando sobre isso aqui. Então, essa é a primeira coisa. São 3 coisas que nós vamos fazer, tá? Vamos escrever todos os traumas, tudo aquilo que você sente que te bloqueia. Alguém disse assim para você, fizeram uma bruxaria contra você. E talvez até fizeram. E isso fica dentro de você, remoendo, que você não vai crescer, não vai desenvolver, não vai prosperar, porque tem uma bruxaria feita, Só que ele te deu domínio. Lembra da figueira que eu acabei de falar? Ponto. Segundo passo, nós vamos identificar os que são os mais profundos, os que trazem traumas maiores. Terceiro, vamos combatê-los com toda a nossa força. 3 coisas vamos fazer. Certo? Começa escrevendo. Você está com depressão, você está com medo, você está